Mano, dessa vez eu não vou nem começar com piada, sério. Esse foi de longe o melhor episódio que a gente já teve nessa temporada de Fairy Tail. E se brincar, pra mim, é o melhor episódio que já teve no anime, cara. Pensa num episódio incrível, cara. Parabéns, Mashima. Você criou o melhor vilão já feito em todo o seu mangá. Parabéns. Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Link, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, cara, estou aqui para falar do melhor episódio, cara. Puta merda, eu não consigo nem fazer piada, cara, no começo do vídeo sobre esse episódio, cara. Eu já tinha gostado tanto da origem da Eileen. E agora que colocaram mais coisa, colocaram mais detalhe, puta merda, cara. Esse episódio, cara, foi fenomenal. Então, claro, se você não assistiu ainda, mano, só sai daqui, assiste o episódio pra depois voltar aqui na revisão. E é claro, cara, começando a falar do episódio, eu devo deixar claro, né? Não aconteceu nada no episódio fora a própria história da Eileen, o núcleo da Erza. Só teve um pequeno pedaço focado ali no Natsu e na Lucy, só que foi bem pequenininho, né? Na mente do Natsu em si não acontece nada. E a gente tem aquela pequena cena ali, bem bonitinha, onde a gente sabe, né, que a Lucy, ela tá ali, né, bem pelada, pelo que dá pra ver, né? Pra quem achou que iam censurar, né? Pois é, tá aí, a Lucy, o Natsu, geral bem pelado, é isso aí. E agora sim, vamos falar do episódio mais foda que temos em Fairy Tail, cara. A história de Eileen Belserium. Puta que pariu, mano. Por onde que eu começo, velho? Começamos o episódio, cara, com a Eileen explicando desde o início, cara, de quando ela falou que era conhecido como Mãe dos Dragões. Vemos que ela tinha um reino, cara. A Eileen era rainha, cara. Nossa, a Erza também teve muito bem a quem puxar, não é mesmo? Começamos o episódio com isso. O flashback da Eileen, cara, devo dizer a vocês, foi muito massa, cara. Gostei muito das coisas novas que eles adicionaram, cara, a toda a história da Eileen e tudo mais. Logo pelo começo, cara, já é muito bacana. A gente vê que a Eileen, ela é de mais de 100 anos atrás, cara, bem muito tempo mais atrás. Ela existia na época em que dragões ainda coexistiam com seres humanos, cara. E o reino dela, inclusive, era um reino focado nisso. Era um reino onde humanos e dragões coexistiam. Inclusive, muito legal, cara, que o sobrenome da Eileen é Eileen Belserium. E ela recebeu esse nome justamente porque o dragão dela se chamava Belserium. Então ela colocou esse nome depois da morte dele, por respeito. Mano, é tudo muito legal, cara. Gostei desses detalhes que o Hiro se ateve e tudo mais. A primeira parte do núcleo, cara, do episódio, cara, ela é simplesmente sensacional por mostrar a grandeza da Eileen, cara. A gente mostra como era um personagem legal, cara, e com boas intenções, mano. Ela era uma Erza da vida, não vamos mentir, né? Ela era a rainha do reino e estava começando a acontecer uma guerra entre os dragões, né? A gente sabe que aquele reino tinha dragões que queriam proteger os seres humanos e ainda estávamos naquela época mais ou menos igual à temporada dos Jogos Mágicos, né? Nenhum mago pode ferir a pele de dragões. Imagina naquela época que nem havia magos direito, sabe? Somente dragões podiam lutar com dragões. E ainda por cima, em Ishigard, onde a Eileen vivia, tinha dragões também que não gostavam de seres humanos. Então eles estavam em uma desvantagem tremenda contra os dragões. E a Eileen começa a aproveitar-se dos seus truques, criando magias de encantamento, cara. Então, mano, ela foi a primeira maga, a primeira encantriz mesmo da coisa, da história de Fairy Tail, cara. A gente tem a cena dela fazendo a base da magia dela, né? Ela pega um pedaço de madeira e encanta com ferro, bate numa espada e a madeira quebra o ferro. E ela começa a pensar em uma técnica e em meio à guerra, ela até mesmo fala pro dragão dela, né? O Belserium, ela fala: eu vou querer lutar também. E se você fizer assim, você encanta a sua magia de dragão no meu corpo. Eu vou chamar de magia Dragon Slayer. Você tem noção do que é isso? Você olha pra essa personagem e você pensa: ah, não, é Eileen Belserium só. É uma personagem aí que apareceu dos Spriggan. Não, cala sua boca. A mina é a primeira Dragon Slayer do bagulho. A primeira Dragon Slayer. A mãe dos dragões. Caralho, que massa, velho! E eu adoro a maneira como esse flashback ele é tão contínuo, cara. Tipo, isso acontece e logo depois já começa a dar merda por cima de merda. A guerra começa a piorar. A magia de Dragon Slayer tem uma explicação foda, cara. Se vocês perceberem, esse episódio ele explica tudo, cara, sobre Dragon Slayer. Ele tampa pontas que estavam abertas lá do episódio 1, sabe? Pontas como, por exemplo, você se perguntar: ah, mas por que os Dragon Slayers ficam enjoados em veículos? A própria Eileen explica:
física, a visão deles foi alterada, várias proporções do corpo deles foram alterados também por conta do efeito que a magia de dragão fazia no corpo, o que significa que isso também tornava eles mais agressivos. Isso explica muita coisa do vários Dragon Slayers que são mais fortes, né? Um enjoo por veículos também, por conta deles já terem a visão mais diferenciada para voar e tal. Isso dentro de um humano não funciona bem. Logo depois disso nós também temos até mesmo a explicação do surgimento do Acnologia, mano, que foda, né? A gente vê que a guerra tava rolando ainda quando Acnologia apareceu, e pelo visto o cara fez um massacre completo. Ele matou os dragões de Ishgard, ele matou os dragões que estavam lutando contra os dragões de Ishgard, ele matou todo mundo que ele conseguiu encontrar, ele matou humano, ele matou dragão, ele matou tudo. O cara é um psicopatinha também, né, velho? Parabéns aí. A narração da Eileen nesses pedaços, mano, é simplesmente foda. Ela dizendo que o Acnologia fez com como se a guerra não fosse nada, tirando sarro de vidas que foram perdidas, como se ele tivesse sido o único vitorioso de uma guerra inteira. E a gente vê mais merda ainda acontecendo, né? O dragão da Eileen morre, já a vida dela já tava uma maravilha, né, pra poder ver, e ela teve um casamento político ainda. A gente sabe que casamento político era comum em épocas medievais, né? Isso foi só pra ganhar mais terra, ou seja, esse cara aqui, a Eileen não gostava dele não, mano. Ela só deu pra ele porque era um casamento político, aí só foi, né? Por sinal, né, a Eileen era casada com o Aizawa do Boku no Hero, só que numa versão bem mais pau no cu, né? Esse personagem aqui, ele é típico do Mashima, mano. Ele apareceu por 3 minutos no episódio e já é um dos caras mais odiados desse anime. Apenas 3 dias após o término da guerra, Eileen começa a ter sua dragonificação por conta da semente de dragão do seu corpo. Naquela época, os dragões ainda não tinham tido a ideia, tipo, vamos se colocar dentro do corpo dos humanos pra parar a dragonificação. E mesmo que tivesse sentido, cara, a própria Eileen, o dragão dela morreu, então, tipo, não ia ter como. A transformação de dragão da Eileen, então, acabou começando do nada, em uma época onde praticamente tudo era muito julgado. Aconteceu exatamente isso, tipo, todo mundo ficou muito assustado com ela, porque, né, do nada começou a nascer escamas na cara dela. As cenas, cara, elas são de dar pena, mano, sério, tipo, ela começando a ter a cara assim, a cara dela começa a desfigurar pra virar um dragão, e o foda, mano, é você ver o pau no cu do marido dela, tipo, falando que ela vai ficar igual a Acnologia. Ele começa a acusar a mina. O filho da p... não faz nada, cara. Os dragão tudo morrendo lá, o arrombado não fez nada. A mina salvou a vida dele umas 15 vezes nessa guerra, que eu tenho certeza. Aí o cara vai lá, casa com a rainha, come a rainha e ainda quer meter o louco, quer mandar nos soldados pra prender a rainha. Mano, nossa, mano, esse maluco aqui, ele merece muita morte. Eu quero ver a cena de morte dele, por favor, coloca aí, editor. Isso, muito bom. Agora eu quero ver de novo. De novo. De novo, só que bem em câmera lenta. Isso, vai, prende a esposa agora, babaca. E não dá menos, cara. Apesar da cena ser muito mais violenta no mangá, cara, a gente vê que a Eileen realmente é presa. E como ela mesma diz, a vida dela se torna um inferno depois disso, né? Ela passa por torturas, humilhações públicas. E isso fica até um pouco mais pesado no mangá, cara. No mangá acontece mais coisa, tipo assim, ela é torturada em público, sabe? As pessoas chicoteiam ela em público. Ela é crucificada e colocada em praça pública, sabe? Só que de cabeça pra baixo, mano. É um negócio muito pesado. Ela fica presa lá a vida dela toda enquanto a dragonificação acontece, cara. Ela fica num estado bem miserável, sabe? Dá muita pena, cara. Dá muita pena. E a gente começa a sacar que é nesse ponto. É até engraçado, né? É nesse ponto que a Erza começa a pensar que é a mãe dela mesmo, sabe? Tipo, ela fala pra Erza, Erza, eu sou sua mãe, tá? Não, cara, olha, eu sei que você tem um cabelo vermelho, parece um pouco e tudo mais, mas não tem como você ser minha mãe. Você tá viva há 100 anos já. Olha, Erza, eu vou te contar minha história do passado. Se liga aí. Eu fui presa, aí depois eu fui escravizada. Aí me torturaram, minha vida virou uma merda, o cara que eu gostava virou do mal, e aí minha vida virou um fracasso. Meu Deus, é minha mãe. E depois a gente tem uma cena, cara, que, mano, ela é de doer. Ela é de doer, sério, quando a gente vê a Eileen lá, ela tá toda fodida, mas ainda assim ela coloca a mãozinha na barriga dela, ela fala os bagulho, tipo, eu vou proteger meu bebê, e a gente vê que o cara, o filho da puta, ele entra de novo no bagulho, ele quase mata a mulher dele, a ex-mulher dele, no caso, né, falando que decidiram o dia da execução dela. Depois
ele fala que não há nenhuma criança, e a gente vê que a Eileen fez mais ou menos o que a mãe do Ace fez, né? Ela segurou o bebê com feitiço durante 3 anos, porque ela não podia dar luz a uma criança saudável em um lugar como aquele. A preocupação de mãe da Erza, cara, é foda, mano. E sinceramente, apesar dela ser um personagem do mal e tudo mais, mano, pra mim, pelo que ela passou, todas as ações dela depois do que aconteceu com ela são justificáveis, porque isso não é o final da desgraça na vida dela, né? A gente tem uma cena muito foda que é ela virando o dragão de verdade, quando o cara vai matar ela e a razão da cicatriz, né, ele tenta cortar a criança pra fora, mano. E isso, mano, pra uma mãe, velho, ela emputece de um jeito, sai as asas, ela vai lá, vral, pisa no cara, já mata ele de vez, ela arregaça o castelo, cara, mata todo mundo que dava pra matar, e ela sai no formato de dragão dela, que já deixando claro aqui, mano, é o dragão mais bonito também que o Mashima já desenhou, mano. Muito foda o design. E depois disso, cara, pensa em você sendo um ser humano preso num corpo de dragão, ao que aparenta, cara, ela não podia socializar, todos os dragões tinham sido mortos, ela teve que se esconder longe dos seres humanos por décadas, ela passou mais de 10 anos escondida de seres humanos, cara. Nesse ponto ela já podia ter tido toda a sanidade dela roubada, cara. Isso que é foda, né? A gente vê que o Zeref aparece anos depois e resolve, entre aspas, resolve, né, o problema dela com toda a facilidade do mundo. O Zeref que a gente vê, mano, a tenacidade do cara, né? A gente subestima tanto o Zeref, mas ele simplesmente aparece, mexe 2 dedinhos ali e faz com que a Eileen volte a ser humana, cara. Já é mais do que suficiente pra ver o porquê que a Eileen segue o Zeref até hoje, depois de 100 e poucos anos, né? E a vida da Eileen, mano, é uma desgraça, mano. É o personagem que o Mashima mais quis, assim, ferrar com a vida do cara mesmo, né? A gente vê a Eileen voltar a ser humana, só que ao mesmo tempo ela não volta. O Zeref diz que infelizmente ela nunca mais será humana. Mesmo assim ela fica feliz, ela veste uns trapos ali e vai pra uma cidade tentar ser humana de novo, né? Tentar conviver com as pessoas de novo. E é deprimente quando ela percebe que também ela não é mais humana realmente. Ela não consegue mais mexer nada. Parece que houveram efeitos colaterais à magia que o Zeref fez pra voltar ela a ser humana. Ela não conseguia mais comer, ela não conseguia mais sentir gostos, ela sentia coceira, ela sentia dor, ela não conseguia dormir, mano. Pensa na merda que é. Você finalmente ter voltado a ser humano depois de 30, 40 anos preso num corpo de dragão sem falar com ninguém. E quando você volta, você não consegue comer, você não consegue dormir. Ela simplesmente enlouquece, cara. E isso é a parte mais foda do personagem da Eileen. Ela não é um personagem maligno, ela não é um personagem cuzão, ela não é um personagem só depressivo ou incompreensivo. Ela é louca. Esse é o foda. Ela é louca. Ela enlouqueceu em certo ponto da história e isso fica tão foda no anime. As cenas finais do flashback, mano, são ridículas, sério, são ridículas, cara, de absurdo, sabe? A gente vê a Eileen, ela coloca a mão e ela pensa, meu Deus, eu tenho um bebê. Ela começa a pensar e encantar ela mesma no bebê pra que ela consiga ter um corpo humano. É o nível de tal de loucura que ela chegou. E você não precisa se questionar se será que ela ficou louca ou não. Olha a cena, mano. A cara de psicopata que ela faz. E a gente vê que depois disso ela falhou, né? A gente passa pro final do episódio e vemos então a finalização. Agora vai começar de verdade a luta entre Erza e Eileen, onde a Eileen vai ficar muito mais putaça, né? Porque a Erza cagou e andou pra toda essa história. A Wendy ficou mais abalada do que ela. Mas, cara, não tem o que dizer dessa história, cara. Simplesmente, como eu disse pra vocês no episódio passado, eu geralmente não espero nada muito profundo, cara, de Fairy Tail assim. Eu espero algumas coisas bacanas também. Mas como o Mashima tinha dito que não planejou a última saga de Fairy Tail, ele não sabia que essa seria a última saga, cara. Ele ter conseguido puxar uma coisa dessas, cara, fazer tantas conexões aqui no Logia, Zeref, a Eileen, cara, ele literalmente criou o vilão mais foda de Fairy Tail, cara. Porque a Eileen, cara, pra mim, ela beira o nível do que aconteceu com o Zeref, sabe? Ela é imortal, ela não consegue ter paz, ela simplesmente é louca, cara. É muito... Eu sempre vejo muitas pessoas reclamando muito de Fairy Tail, tipo, eu acabei de ver o episódio agora, sábado de noite, e tinha gente na chat do live falando que, Fairy Tail é mó bosta, sei lá o quê. Mas agora, cara, que teve um episódio foda desses, eu quero ver os elogios de vocês, cara. O que vocês acham da Eileen como personagem, cara? Escrevam aí sobre ela, cara, porque pra mim, sério, melhor personagem dessa saga e um dos 5 melhores da obra. Puta personagem massa, cara. Mas é isso, gente, espero que tenham gostado da review, né? Eu vou terminar aqui pra não ficar elogiando a Eileen durante 30 minutos de review, porque senão eu vou conseguir. Então é isso, gente, muito obrigado por ter assistido, um beijo, abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!